Filipenses capítulo 3, versículo 4. Filipenses capítulo 3, versículo 4 diz assim: embora eu mesmo tivesse razão para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, ou ainda mais, circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Até aí. Fecha os olhos, Espírito Santo. Pai, eu quero colocar esse momento diante do Senhor. Esse momento que a Tua palavra é ministrada, a boca de Deus fala. Fala com o nosso coração, Senhor. E nos faça, Senhor, aqueles que estão desafiados a buscar mais a Ti, a fazer diferença nesse tempo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém. Querido, desde sábado eu tenho ouvido aquela palavra no meu coração, e Deus me levou a esse texto, e eu perguntei para o Senhor, o que muitas vezes impede da gente ser realmente, ou fazer diferença, como cristão nesse tempo. A palavra que eu quero ministrar hoje é justamente para você que já é cristão, você que crê no Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós que cremos no Senhor, nós acreditamos que quando nós entregamos a vida para Jesus, é para Ele nos salvar, simplesmente isso. Querido, a salvação é o começo da tua carreira, é a porta que se abre, é só o comecinho a salvação. Daí em diante, você que é salvo em Cristo Jesus, Deus está te chamando para te usar, para você olhar para esse mundo e ver que aí está o teu campo missionário, aí estão as ovelhas do teu aprisco, os teus discípulos estão lá fora, esperando ser encontrados por você. Fala a pessoa que está do teu lado, você sabia que Jesus mandou você fazer discípulos? E fala assim, os teus discípulos estão lá fora, esperando por você. E quando eu olho para isso, eu comecei a perguntar, o que muitas vezes impede da gente viver isso? E Deus me levou nesse texto. E quando Deus me levou nesse texto, eu lembrei de uma coisa que eu fiz muitas vezes na minha vida, e eu acho que algumas pessoas aqui já fez também. Quem já fez mudança aqui? Levanta a mão. Mudou de uma casa para outra. Quem já fez mudanças aqui? Nossa, quanta gente. Então você vai entender o que eu vou te falar. A mudança, ela é algo que eu descobri que ela é espiritual. Como a mudança nos ensina. Como a mudança me ensina, porque eu comecei a lembrar de tudo que eu passei, e comecei a pensar comigo, é verdade. Porque todos nós aqui, que fizemos mudança, nós falamos a mesma coisa. Quando você começa a mudar,
e começa a tirar as coisas do lugar, começa a encaixotar, começa a pegar para levar para outro lugar. A frase que todo mundo diz é: nossa, por que eu guardei todas essas coisas? Porque você começa a descobrir coisas que você fala: gente, eu nem lembrava que eu tinha isso. Eu nem lembrava que isso estava nessa gaveta. Eu nem sei, não sei onde apareceram essas coisas. E aí começa a aparecer caixa em cima de caixa, em cima de caixa, em cima de caixa. Fala: gente, onde estava tudo isso? E aí você começa a perguntar também. Quando você encontra algo, você fala: por que eu tenho isso aqui ainda? E aí, você olha e fala assim: nossa, quantas coisas antigas estão ocupando lugar. E aí, normalmente, você chama algumas pessoas, amigos, parentes, para ajudar, e de repente chega alguém lá, cata uma coisa e vai jogar fora, e você fala: não joga isso fora não. Aí a pessoa olha e fala assim: por que você quer guardar isso? Ah, sabe o que é? Isso aí é uma lembrança, é algo que eu fico lembrando, de algo que aconteceu há 20 anos atrás. E aí você guarda aquilo. E aí a mudança nos mostra uma coisa tremenda. Nós guardamos muitas coisas que nós não precisamos. E carregamos muitas coisas que nos atrapalham. Quando você muda, você descobre essas duas verdades. Você está guardando um monte de coisa que você não precisa. E você começa agora a carregar um monte de coisa para outra casa, que só vai te atrapalhar. Outro dia, eu vi uma pessoa falando, numa mudança, alguém foi jogar, era um bule. E a pessoa falou: não joga fora não. Falou: por que você vai guardar? Esse negócio está até enferrujado. Não, esse bule, a minha avó fazia café nele. Aí a pessoa olhou para ele e falou assim: mas você vai fazer café nesse bule? Não, é que quando eu olho, eu lembro da minha avó fazendo café. Fala para o teu irmão, olha para ele e fala assim: tem tantas coisas na tua vida que você está guardando e que não precisa. Fala assim: você está carregando tantas coisas na tua vida que te atrapalha. Querido, quando Jesus ele deixou o povo de Israel 40 anos no deserto, não foi simplesmente porque eles obedeceram quando foram visitar a terra. Deus deixou aquele povo 40 anos no deserto para eles tirarem o Egito do coração. Porque eles levaram o Egito com eles. Eles carregaram um Egito que não precisava. Eles guardaram um Egito que só atrapalhava. E durante 40 anos, Deus teve que fazer eles rodarem ali, para que todo aquele passado, todas aquelas coisas que eles estavam carregando, ficasse naquela areia. Para eles poderem entrar em Canaã, com um pensamento novo, com uma mente nova, com desafios novos, com vontade nova de fazer a diferença. Deus tem algo novo para a tua vida. Você pode dizer amém? Querido, mas tem uma coisa. Deus ele vai fazer, ou ele vai usar você plenamente, como Ele quer. Você vai experimentar essa plenitude de Deus como Ele quer, quando você decidir desistir de fazer Deus fazer do jeito que você quer. Uau! Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós fazemos assim. Nas nossas mudanças, em tudo que a gente faz do nosso jeito. A gente faz da nossa forma. Outro dia eu entrei numa casa com uma pessoa que estava mudando, e a mulher queria, porque queria, que aquele guarda-roupa entrasse naquele lugar e ficasse ali.
O interessante é que aquilo não foi projetado para aquilo. Não dava para entrar. Eles desmontaram o guarda-roupa inteiro, foram para dentro, montaram, mesmo assim, não deu altura. O que ele teve que fazer? Desfazer do guarda-roupa e comprar um menor. Porque a casa não estava projetada para aquilo. E muitas vezes nós queremos que Deus faça as coisas na nossa vida, mas nós não estamos projetados para aquilo. Não é isso que Deus nos chamou para viver. Não é isso que Deus chamou para usar a tua vida, mas nós queremos enfiar o guarda-roupa lá dentro. Aprende uma coisa, que o povo de Israel teve que aprender, mas eu não quero aprender do jeito que Israel aprendeu. Deus vai usar você plenamente como Ele quer, quando você desistir de querer que Ele faça do jeito que você quer. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus te ama demais, meu irmão. E Ele tem uma grande obra para a tua vida. Você pode dizer amém? Sabe, querido, nós precisamos aprender que quando Deus entrou na vida de alguns homens, Deus foi tirando as coisas. Ai, pastor, eu achava que quando eu fosse para Deus, Deus ia acrescentar. Quando Deus começou a entrar na vida de alguns homens, que Ele tinha um propósito, que Ele tinha um projeto, que Ele queria usar plenamente, Ele foi tirando as coisas. E muitas vezes eles tiveram que abrir mão de algumas coisas para poder fazer a vontade de Deus. Eu queria mostrar para você alguns homens, eu gostaria que você me acompanhasse na Bíblia. Versículo 18. Andavam à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando a rede no mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. E no mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Querido, presta atenção. Esses 2 homens tiveram que deixar uma coisa para seguir Jesus. Algo que eles amavam, algo que era característica deles. Quando as pessoas olhavam para Pedro e para André, viam neles pescadores. Lembrava de rede. O cheiro deles era cheiro de peixe. Eles estavam acostumados de manhãzinha mexendo com rede, à tarde mexendo com rede, jogando rede. A rede fazia parte da vida deles. Talvez a rede seja a grande característica de Pedro e André. E quando Jesus entrou na vida daqueles homens, eles tiveram que deixar as redes. Deixar algo que amava, deixar algo que gostava, deixar algo que fazia parte da característica deles. Olha o que diz o versículo 21. Outros 2 homens, Tiago e João. Acompanha comigo na tua Bíblia. Olha na tua Bíblia. Indo adiante, viu outros 2 homens, irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão. Eles estavam indo num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, eles deixando imediatamente o seu pai e o barco, o seguiram. Talvez Tiago e João eram aqueles homens que olhavam e falavam assim: olha, aqueles 2 irmãos lá são filhos de fulano. Mas por que você fala que é filho? Porque ele está sempre com o pai dele, está sempre com a família. Eles não têm nem característica deles mesmos, porque na verdade o pai é o grande diferença. O barco, talvez seja do pai, era o barco que sustentava eles, então ele dependia disso. Aí quando Jesus entra, Jesus pede para ele deixar o pai e deixar o barco. O pai que ele tanto amava. O pai que talvez seja o progenitor dele. O barco que era a herança talvez dele. E Jesus, ele teve que deixar. Mateus capítulo 9, vira a tua página um pouquinho aí. Olha o que diz aí no capítulo 9, versículo 9. Diz assim, Mateus 9, 9, acompanha comigo. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse: siga-me. Mateus levantou e o seguiu. Imagina um homem que gostava do que fazia.
As pessoas olhavam para Mateus e falavam assim: está ali o cobrador de impostos. Ele era alguém que se vestia bem, alguém que mexia com dinheiro, alguém que tinha um status, tinha um nome, alguém que gostava de ficar atrás de uma mesa, cobrando as pessoas, cobrando isso e cobrando aquilo. Passava alguém, batia na casa, ia lá na casa, batia: você não pagou imposto hoje. Ele gostava disso. Jesus entra na vida dele. E ele teve que abrir mão disso. Ele teve que abrir mão desse status, desse jeitão de cobrança, desse jeitão de querer achar que está acima dos outros porque cobra impostos. Ele teve que abrir mão disso. Mateus capítulo 26, vem na tua Bíblia mais umas páginas aí. Acompanha comigo o que Deus fez na vida desses homens. Eu estou falando de homens fantásticos, homens que Deus operou tremendamente, homens que Deus usou tremendamente. Olha o que diz aí, Mateus 26, versículo 6. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, e tendo um perfume muito caro, ela a derramou sobre os seus pés de Jesus, quando ele o encontrava reclinado na mesa. Os discípulos, vendo isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Quando você olha para essa mulher, ela tinha algumas economias. Talvez ela fosse a pessoa mais econômica da casa. Talvez era alguém que não gastava com nada. Era muito controlada. Mas quando Jesus entrou na vida dela, ela sentiu de fazer algo que ninguém fez. Ela pegou algo que custava para ela. Algo que estava acostumada a guardar. E foi lá e fez algo que mexeu com todos os que estão em volta deles, porque nenhum deles tinha feito. Fez algo que ninguém fez. Mas ela teve que pagar um preço por isso. Volta a tua Bíblia no Mateus capítulo 1. Olha esse homem, eu sou apaixonado por ele. Olha só que algo tremendo. Mateus capítulo 1, versículo 24. 1:24. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu a sua esposa, mas não teve relação com ela enquanto ela não deu luz a um filho. Capítulo 2, versículo 13, diz assim: depois de partirem, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta, toma o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Versículo 22, diz assim: mas ao ouvir que Arquelau estava reinando em Judeia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido visitado num sonho, retirou-se para a região da Galiléia. Olha para mim. Imagine um homem que teve que abrir mão das suas escolhas e da sua posição. Alguém que tinha uma marcenaria, e quando Deus entrou na vida dele, aliás, quando ele falou: eu estou em casamento pronto, de repente chega a noiva grávida. E para ele entender aquilo tudo, não conseguia, mas Deus foi lá, Deus falou com ele, ele obedeceu. Abriu mão da sua posição. Ele tinha uma marcenaria lucrativa, estava ali, estava vivendo daquilo, de repente Deus entra na vida dele e fala assim: olha, fecha tudo isso e vai para o Egito. Olha para mim. Tinha outro jeito para fazer? Claro que tinha. Podia esconder Jesus, fazer qualquer coisa. Mas olha para mim. Quando Deus quer um propósito na tua vida, vai fazer do jeito dele. Você sabe por que ele tinha que sair para o Egito? Porque tinha uma palavra profética que diz: chamarei do meu filho do Egito. Tinha que se cumprir aquela palavra. Tinha que ser do jeito de Deus. E aquele homem fechou a marcenaria, vendeu, não sei o que ele fez, e foi embora. A Bíblia fala que ele ficou em torno de 5 anos no Egito. Talvez ele montou outra. O cara era um empresário.
Abriu uma outra, estava lá vendendo, já estava fazendo os banquinhos lá para as pirâmides já está fazendo um monte de coisa. 5 anos, já conheci o vizinho de lá, já estava todo mundo entrosado. Chega Deus de novo e fala assim: fecha tudo e volta para Israel. E aquele homem abriu mão das suas posições e das suas escolhas, para Deus fazer dele o que ele se tornou. E a última pessoa, abre lá em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. A última pessoa foi um homem chamado Saulo. Atos capítulo 9, versículo 17. Atos 9, 17. Diz assim a palavra de Deus. Atos 9, 17. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs a mão sobre Saulo e disse: irmão, Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos seus olhos, e ele passou a ver novamente. Levantando-se foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou 20 dias com os discípulos em Damasco. Olha para mim, esse homem, um fariseu, que tinha uma religião chamada judaísmo, algo de renome, algo famoso, tinha dinheiro, dupla cidadania. Quando Deus entra na vida desse homem, olha para mim, ele teve que abrir mão da sua religião. Querido, olha para mim, eu vou falar uma coisa para vocês, entenda, isso aconteceu comigo. Quando Deus te pega e te leva para um lugar, quando Deus te pega e te leva para um lugar, pegue tudo que você aprendeu antes e deixa no deserto, porque Deus tem algo novo para a tua vida. Você pode dizer amém? Saulo não catou o judaísmo e levou para dentro daquilo que ele estava acreditando agora. Não, ele enterrou aquilo. Ele abriu mão da sua religião. Ele abriu mão de tudo que ele tinha aprendido, porque ele queria algo novo na vida dele. Ele queria esse Deus novo que entrou na vida dele. Ele não carregou na mudança. Paulo abriu mão do seu status, fariseu. Abriu mão. Paulo abriu mão da espada. Um cara que gostava de prender, abriu mão. Sabe o que eu aprendo com esses homens? É que quando Cristo entra na nossa vida, é como um filme. Ele tem um script pronto. E se nós andarmos pelo script de Deus, nós vamos ser astros desse filme. Você pode dizer amém? Agora, se você começar a trazer tudo, porque a palavra de Deus nessa noite para você é: Deus está te levando a viver um tempo novo. Deixa as coisas antigas onde elas estão e busque algo novo a partir de agora. Você pode dizer amém? Porque isso está escrito lá em 1 Coríntios. Vira a tua página um pouquinho para frente aí. 1 Coríntios capítulo 1. Olha o que diz aí. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Olha só, 1:27. Aqui diz assim: mas Deus escolheu o que para o mundo era loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar os fortes. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se glorie diante dele. Olha para mim. Você sabe o que acontece aqui? A maioria das pessoas que leem esse texto, sabe o que elas fazem? Elas pensam assim, olha para mim.
Isso é revelação de Deus. Aqui está falando porque, como eu tenho pouco dinheiro, e tem alguém que tem muito dinheiro, Deus usa a mim, desprezado, envergonhado. Ou eu tive um pecado muito grave, eu fiz algo terrível, e aí Deus usa a mim, que a sociedade deixou para lá, então Deus usa a mim. As pessoas entendem esse versículo desta forma, mas não é isso que a palavra está dizendo. O que a palavra está dizendo é que eu preciso me tornar assim. Eu preciso me tornar alguém sem bagagem, sem mudança. Eu preciso abrir mão de tudo que eu sou, do que eu tenho, justamente para mim Deus me dá tudo que Ele quer e tudo que Ele tem. Então eu tenho que ser para o mundo uma loucura. Eu tenho que ser para o mundo alguém que fala assim, não serve, mas para Deus serve. Porque se eu chegar para Deus cheio de pompa, cheio de capacidade, cheio de talento, cheio do que eu posso, do que eu não posso, Deus vai olhar para você, para mim, você não serve. Mas se eu chegar vazio para Deus, se eu chegar vazio para Deus, seja o ano que for da minha vida, se eu tiver 70 anos de ministério, eu chegar para Deus e falar, não sei nada, não tenho nada, Senhor, usa a minha vida, Ele vai falar, agora você está no ponto certo. Porque o próprio apóstolo Paulo em Filipenses que nós lemos, um homem que teve a revelação que ele teve, ele vira e fala assim, tudo para mim é perda. Para mim conhecer Cristo. Como é que Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu, ainda fala, eu quero conhecer Cristo? Como é que um homem que teve tudo o que ele teve, viveu o que ele viveu, no final ainda ele diz, eu quero conhecer Cristo? Isso significa que tudo que você aprendeu, tudo que você viveu, tudo que você já fez para Deus, não vale nada. O que vale é o que faz agora. Querido, quando eu estava lendo e orando isso, o Espírito Santo colocou uma frase no meu coração. Eu marquei aqui, diz assim, por isso Deus não precisa de nada do que você é. Deus não precisa de nada do que você é, mas Ele tem tudo o que você precisa para ser. Toda vez que eu entro naquela porta, de quinta e de domingo, meu pensamento é, Deus, o Senhor tem um maná novo para mim hoje, né? Sabe, meu irmão, eu tenho algo que me incomoda. Muitos dos cristãos gostam muito da liturgia das coisas. Eu prefiro que o Espírito Santo seja livre. Se eu tiver que pregar sentado naquela cadeira, tudo bem. Se eu pregar de boné, de chapéu, tudo bem. Um tempo atrás na igreja não podia se usar bateria. Quando se usava bateria era coisa do capeta. Bateria era coisa do capeta. Aí entrou. Hoje é difícil você encontrar uma igreja que não tenha bateria. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós temos o hábito de falar que tudo, aliás, não é o hábito, a gente tem a mania de dar tudo para o diabo. Você quer ver uma coisa? Crente não pode celebrar o Natal. É coisa do capeta. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quem nasceu no Natal, o capeta ou Jesus? Ah, pastor, deu Papai Noel. Tem Papai Noel, esquece Papai Noel. Ah, aquele gordão lá, de barba branca, não é aquilo lá. Aquilo lá foi para vender brinquedo. Aquilo lá é marketing. Mas quem é que nasceu no Natal? Natalino, palavra, celebração natalina. O que é? Celebração do nascimento, natividade. Ah, não, é do capeta. A Páscoa, Páscoa é do capeta. Onde já se viu, né? Coelho,
Deixa o coelho. Deixa o chocolate, não tem problema, isso é para vender. Mas a Páscoa, morte e sacrifício de Cristo, ressurreição. Tem que celebrar. Tem que celebrar, tem que valorizar. Não tem que colocar na mão, não. Aí, bateria é coisa do capeta, porque rock and roll, uhul, né? Aquele negócio todo lá. Mas vem cá, meu querido. Instrumento de Deus, você vai lá no salmo com batufes, com danças. De Deus. A pessoa que está do teu lado fala assim: para de ficar preso naquele monte de coisa que você carrega e que não é bom para você. Deixa Deus trazer algo novo para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu terminar, volta lá em Filipenses, naquele texto que a gente leu, Filipenses capítulo 3, ali tem 3 verdades que eu quero falar para você. Filipenses capítulo 3, por tudo que você ouviu até agora, querido, primeira verdade que você precisa aprender, olha o que diz aqui no versículo 3, aliás, versículo 7, mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar perda, por causa de Cristo. Querida, a primeira verdade é que as nossas perdas são, na verdade, lucro para a gente ganhar Jesus. Você sabe qual que é o problema nosso, que dói? Não era o problema daqueles homens. Um abriu mão da marcenaria, outro abriu mão da espada, outro abriu mão do status, outro abriu mão de outra coisa. Para eles não teve problema, Deus supriu todas as coisas. O problema é que a gente fica reclamando das perdas. Olha para mim, outro dia alguém chegou para mim e falou o seguinte: ai pastor, depois que eu virei crente, meus amigos foram tudo embora. Eu olhei para a cara dele e falei assim: então nenhum deles era teu amigo? Na verdade, meu querido, você acordou. Bem-vindo. A tua verdade, porque até então nenhum deles era teu amigo. Só porque você começou a crer em Jesus, os verdadeiros amigos vão continuar do teu lado. Então aprende uma coisa: as nossas perdas na verdade são lucros para a gente ganhar Cristo. Ah, pastor, eu tive que fazer algo que eu não podia fazer na minha vida, e hoje eu estou pagando um curso, eu fui obrigado a viver algo. Meu querido, fique em paz. Fique em paz. Eu lembro, vou dar um testemunho meu aqui. Eu morava no fundo da casa da minha sogra. E sabe qual que era o meu pensamento? Não posso sair daqui não. Posso sair daqui não, tem que pagar aluguel. Eu vou passar uma crise. Vou ficar doido. Não saio. Me acomodei. Até que surgiu um dia que eu tive que sair. E aí eu descobri que quando eu dei o meu passo em fé, em direção a essas mudanças, a minha vida começou a melhorar. A minha vida começou a expandir. A minha vida começou a crescer. Por quê? Porque eu descobri que tem coisas que a gente perde, mas na verdade não é perda, é lucro, para a gente poder ganhar Cristo. Olha para o teu irmão e fala assim: não reclame nada do que você perde não, meu irmão. Se você está firme em Jesus, isso aí vai ser lucro para a tua vida. Deus vai prover você. Você pode dizer glória a Deus? Segunda coisa, eu estou terminando. Olha o que diz o versículo 8. Diz assim, versículo 8: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Querido, aprenda uma coisa: quando nós acordamos para o que realmente tem valor para nós, nós descobrimos que o que nós dávamos tanto valor, não valia nada. Meu irmão, com toda sinceridade,
eu tenho 47 anos. Eu lembro da minha juventude. Com toda sinceridade, meu irmão, eu dava valor a uns negócios que hoje eu falo assim, meu Jesus amado. O que eu dava valor, na verdade, não valia nada. E aí você vai descobrindo que o que realmente tem valor na vida da gente, Deus está envolvido. Porque aquilo que Deus não está envolvido não vale nada. Vai passar, é fumaça. Vai passar. Aqueles homens, a marcenaria, valia o quê? Se o Messias estava com eles. A espada de Paulo valia o quê? Com a espada, o que ele conseguiu? Prender algumas pessoas, mas com a palavra de Deus na boca, ele conquistou multidões. Mateus, cobrando impostos, conseguiu muito lucro para Roma, mas com uma caneta e um papel, ele escreveu um evangelho que ganhou o mundo inteiro. Aí você começa a ver que aquilo, aí você acorda, que o que realmente tem valor, aquele grupo de pessoas lá, ele só aceita se eu estar no meio deles, se eu fizer algumas coisas que eles querem. Então, meu irmão, aquilo não tem valor nenhum. Nem aquelas pessoas, nem o que ela pede para você fazer. Para terminar, versículo 10. Quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, participar do seu sofrimento e tornar-me como na sua morte, para que de alguma forma eu alcance a ressurreição dos mortos. Querido, considere Jesus o teu maior ministério. Qual que é o maior ministério de Paulo? Abrir igreja? Não. Qual que é o maior ministério de Paulo? Escrever cartas? Não. Qual que é o maior ministério de Paulo? Ser apóstolo? Não. Qual que é o maior ministério de Paulo? Era fazer milagres, isso e aquilo? Não. Qual que era o maior ministério de Paulo? Conhecer a Cristo. E falar para as pessoas quem Ele é. Sabe, eu gostei muito da ilustração que foi dada. Nós somos uma sarça seca e espinhuda. Olha para o teu irmão e fala assim, não se escandaliza comigo não, meu irmão. Fala, você é uma sarça seca e espinhuda. Mas olha para mim. Quanta sarça seca e espinhuda Moisés encontrou no deserto? Um monte. Mas quando ele olhou para uma, e o fogo estava nela, e o fogo não a consumia, ele olhou para ela e falou assim, vou até lá, para ver essa grande maravilha. Você pode ser uma sarça seca e espinhuda, mas se Deus entrar na tua vida, você jogar tuas bagagens de volta, não levar nada, e entrar para a vida com Deus, cheio do fogo, você ainda pode ser uma sarça espinhuda, mas ela não se consumirá. As pessoas vão olhar para você e vão falar, olha aí, uma grande maravilha. Quem recebe essa palavra, diga amém. Deixa eu terminar, versículo 13, olha na tua Bíblia. Olha para mim, Deus tem uma grande obra na tua vida. Você pode dizer amém? Fala, Deus quer usar você. Fala assim, fala comigo assim, Deus quer me usar. Não do meu jeito, do jeito dele. Aí fala assim, o que eu preciso fazer? Olha, diz o versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, ao fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olhe para mim. Deixa o passado no passado. Olha para frente. Deus tem algo novo para você.
Deus tem grandes coisas para a tua vida. Deus quer usar você nesta cidade. Deus quer usar você nesta cidade. Deus quer usar você. Amém.